Eu sou o professor Marcelo Leite e essa é a videoaula do curso Atualidades do Setor Sucroalcooleiro sobre etanol de segunda geração. Antes de nós entrarmos no assunto específico etanol de segunda geração, nós vamos inicialmente recordar alguns princípios básicos de fermentação alcoólica e vamos também falar sobre o etanol de primeira geração. Por que isso? As turmas dessa disciplina são muito heterogêneas. Alguns têm um conhecimento maior sobre o assunto, outros têm um pouco menos de conhecimento. Então vamos fazer um nivelamento. Vamos iniciar falando sobre fermentação em termos práticos. O que é uma fermentação? É quando um micro-organismo transforma uma substância que nós chamamos de substrato em uma outra substância que nós chamamos de produto. Fermentação alcoólica, pessoal, o que é isso? É quando o micro-organismo transforma um substrato em etanol. E que substrato é esse, pessoal? São açúcares, são carboidratos. O micro-organismo que transforma esses açúcares em etanol são as leveduras do gênero Saccharomyces. A mais conhecida delas é a Saccharomyces cerevisiae. Se bem que tem uma bactéria também que transforma açúcares em etanol. São bactérias do gênero Zimomonas. Mas industrialmente essa fermentação utilizando Zimomonas não é viável. As destilarias de álcool utilizam cepas, utilizam linhagens de Saccharomyces cerevisiae para transformar açúcares em etanol. E que açúcares são esses? São açúcares presentes no caldo da cana, que são glicose, frutose e sacarose em maior proporção. A Saccharomyces cerevisiae, ela metaboliza apenas moléculas de açúcar com 6 carbonos. Então, se você tiver a curiosidade de contar o número de carbonos da molécula da sacarose, você vai perceber que a Saccharomyces cerevisiae não é capaz de metabolizar a sacarose para transformá-la em etanol. Bom, então como será que isso acontece? Pessoal, a Saccharomyces cerevisiae, ela produz uma enzima chamada invertase. Essa invertase, ela vai quebrar a molécula de sacarose em duas outras moléculas, frutose e glicose. A molécula de frutose tem 6 carbonos. A Saccharomyces cerevisiae é capaz de digerir. A glicose também tem 6 carbonos. Então a Saccharomyces cerevisiae também é capaz de metabolizar a molécula de glicose. Sendo assim, pessoal, o processo resumidamente se dá da seguinte forma: a Saccharomyces cerevisiae quebra a molécula de sacarose em glicose e frutose e utiliza essas duas moléculas para produzir o etanol. Além do etanol, esse processo de fermentação alcoólica produz gás carbônico em grande quantidade, produz glicerol e produz outros compostos que a gente chama de álcoois superiores, ácidos orgânicos, etc. Bom, antes de entrarmos em etanol de segunda geração, vamos entender o que é um etanol de primeira geração. O etanol de primeira geração é aquele produzido a partir ou de matérias-primas sacarinas ou de matérias-primas amiláceas. O que é isso? Matérias-primas sacarinas, pessoal, são fontes de sacarose. Matérias-primas amiláceas são fontes de amido. Vamos falar das matérias-primas sacarinas primeiro. A mais conhecida é a cana-de-açúcar. Tem outras matérias-primas sacarinas, por exemplo, o sorgo sacarino. No Brasil, nós temos algumas plantas que, na entre-safra, processam esse sorgo sacarino. Esse sorgo sacarino, ele é moído, ele é esmagado tal como a cana-de-açúcar. Produz um caldo também rico em sacarose. Falando agora sobre as matérias-primas amiláceas. O amido, pessoal, é uma macromolécula. Ele é constituído de várias moléculas de glicose unidas. A Saccharomyces cerevisiae não consegue metabolizar o amido, porque o amido é um carboidrato, é um açúcar com muito mais do que 6 carbonos na molécula.
Então, o que deve ser feito para tornar possível a fermentação de matérias-primas amiláceas? Você tem que quebrar a molécula de amido em unidades de glicose. E como que isso é feito? Na indústria, isso pode ser feito utilizando enzimas, as amilases, ou pode ser feito através de uma hidrólise ácida. O maior produtor de etanol do mundo é os Estados Unidos. O Brasil ocupa a segunda posição. E os Estados Unidos utilizam o milho como matéria-prima para a sua produção de etanol. O milho é uma matéria-prima amilácea. Do milho é extraído o amido, esse amido é hidrolisado, é quebrado em unidades de glicose e assim transformados em etanol. No Brasil, nós temos no estado do Paraná uma destilaria que produz etanol a partir de mandioca, ou macaxeira, como é o termo utilizado aqui no Nordeste. Como é que é feito isso? Você extrai o amido da macaxeira, e esse amido da macaxeira é hidrolisado, é quebrado em moléculas de glicose. A Saccharomyces cerevisiae, então, metaboliza as moléculas de glicose e as transforma em etanol. Um detalhe que diferencia a fermentação alcoólica das matérias-primas sacarinas das matérias-primas amiláceas é que, no caso das sacarinas, a sacarose ela é quebrada por uma enzima que a própria levedura produz. No caso das matérias-primas amiláceas, a Saccharomyces não consegue produzir enzimas para quebrar as moléculas de amido. Essas enzimas precisam ser adicionadas em um processo chamado de sacarificação. A compreensão da fermentação de materiais amiláceos facilita muito o entendimento da tecnologia de fabricação do etanol de segunda geração. Por quê? O etanol de segunda geração utiliza matérias-primas celulósicas. E o raciocínio é muito semelhante àquele empregado na fermentação de matérias-primas amiláceas. A celulose também é uma macromolécula e ela também é constituída por várias moléculas de glicose unidas. Ora, se você puder separar essas moléculas de glicose da matéria-prima celulósica, você vai ter uma matéria-prima adequada para ser fermentada pela Saccharomyces cerevisiae. Essa é a base da tecnologia de fermentação do etanol de segunda geração. Mas o etanol de segunda geração possui vários desafios. Não é tão simples como o etanol de primeira geração de matérias-primas amiláceas. Você obter glicose a partir de celulose é um processo complicado e envolve vários desafios. A fermentação dessa glicose oriunda de uma biomassa vegetal também não é tão simples. Na nossa próxima aula, nós vamos ver os desafios, as principais dificuldades existentes na obtenção de etanol a partir de matérias-primas celulósicas. Até lá!